Olá pessoal aqui do canal, bem-vindo aqui à primeira dica que eu vou passar para você sobre princípios de interpretação da Bíblia. E essa primeira dica que eu vou passar para vocês diz o seguinte: esteja atento ao texto, tendo paciência e perseverança na busca do significado. Essa primeira dica que eu vou passar para vocês, ela é o alicerce de todas as outras dicas, porque nós precisamos, quando estamos mexendo com texto, lendo, pesquisando, a gente precisa estar muito atento, precisa estar focado, porque a nossa mente, ela se distrai muito. Segundo alguns estudiosos no assunto, nós retemos apenas 10% de tudo aquilo que a gente lê. 10%. Eu creio que isso acontece porque essa nossa capacidade de atenção, ela é muitas vezes impedida, atrapalhada, prejudicada por barulhos, ruídos, música de fora, música que está na sua cabeça, algum bicho que passa. Tudo aquilo é motivo para causar uma distração e tirar você do foco do texto. Então, tudo aquilo que a gente lê pode ser prejudicado por causa disso. Por isso, é necessário você ficar atento ao texto. Então, porque a nossa mente se distrai muito. Em segundo lugar, a nossa percepção de textos, de imagens, pode estar sujeito a muitos equívocos. Nós muitas vezes assim erramos quando olhamos um texto e vamos interpretar. Quer ver um exemplo? Vou passar algumas aqui para vocês, tá? Vocês estão vendo essa figura aí, que na verdade é um texto e a pergunta é o seguinte: quantas letras F aparecem aí nessa imagem? Conta aí, quantas letras Fs aparecem aí? 1, 2, 3? A gente sabe que, se você pensou 4, 5, na verdade tem 6 letras F aí. Mas quando a gente passa batida assim, lê, a gente não percebe. Vamos ver um outro exemplo aí agora. Qual o círculo aí, central aí, desse vermelho, qual dos dois é maior? Preste atenção. Qual dos dois é maior? Do lado direito ou do lado esquerdo? Qual que você acha? Pois é, elas são do mesmo tamanho. Não parece, mas são. Porque a nossa visão, ela é prejudicada. Isso é uma ilusão, né, de ótica. Uma outra imagem aí para vocês. Essas linhas horizontais que vocês estão vendo aí, elas são paralelas ou não? Ou elas estão tortas? Na verdade, elas são paralelas. Olhe bem, não parece, mas são. O mesmo acontece com o texto bíblico. Muitas vezes nós olhamos para um texto assim e deixamos passar coisas, não percebemos uma coisa que é importante e passamos direto. A mesma coisa acontece, eu tenho visto isso constantemente. E às vezes nós olhamos para um texto assim, interpretamos errado por causa de um acento. Eu lembro da história de um homem, tem até no YouTube aí, ele resolveu adulterar com uma mulher lá conhecida dele, porque ele leu na Bíblia, né, um texto lá, uma passagem lá de Oséias lá que fala, vai até a mulher adúltera, e ele entendeu, vai até a mulher adultera. Por causa de um acento, ele já ia cometer uma loucura usando o próprio texto da Bíblia. Por isso que é importante a gente ficar atento a tudo isso que a gente está lendo, prestando bastante atenção assim no texto.
Em terceiro lugar, eu vejo que a gente precisa estar atento, porque quando nós estamos lendo um texto, é provável, muitas vezes acontece, de vir ideias erradas, coisas que você já ouviu lá no passado, que você já aprendeu, que você procura injetar aquilo dentro de um texto. Isso acontece muitas vezes, né? Você adiciona, você não está com a mente aberta para você receber aquilo que o texto está dizendo. Quando eu estava dando aula na faculdade teológica lá em Campinas, uma coisa eu percebia, né? Que aqueles alunos, que eles chegavam assim no primeiro ano, a dificuldade não é de você passar para eles um assunto. A dificuldade maior é você tirar da cabeça deles um conceito que está errado, uma ideia errada. Você mostra para ele, mas aquilo tão preso na cabeça dele que ele não muda. E a gente precisa, quando está lendo um texto, deixar o texto falar para a gente. E isso acontece, essas ideias, esses preconceitos que entram na nossa leitura, isso prejudica. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, no caso de Adão e Eva. Que fruta foi que Eva comeu? Quando a pessoa lê assim, o texto, ela já vai para aquela, não, foi uma maçã, ele comeu uma maçã, porque de tanto ouvir aquilo ali, já vai. Um outro texto. Quantos magos foram ter com Jesus? A gente já está cansado de ver, né? São 3 reis magos. Mas se você ler o texto bíblico com calma, com atenção, você vai ver que a Bíblia não fala de 3. A Bíblia fala de uns magos. A gente joga no texto que são 3 porque o ouro, incenso e mirra são 3, então foram 3 lá que entregaram. Mas o texto não está falando isso. Uma outra passagem, o apóstolo Paulo, quando ele teve aquela visão de uma luz e ele caiu, aquilo ali já está certo para todo mundo que ele caiu do cavalo. Mas na verdade o texto não fala que ele caiu do cavalo, fala que ele caiu. Mas de tanta gente ouvir, a gente já coloca aquilo ali no texto. Por isso, fique atento ao que o texto está querendo dizer para você e tome cuidado com essas coisas aí que aparecem. Em último lugar, uma outra questão com relação a essa leitura que a gente faz é o seguinte: quando a gente tem uma dúvida, uma dificuldade, a solução não cai de paraquedas, não cai de uma hora para outra. A Bíblia tem coisas difíceis de entender, e não adianta você ficar pedindo para Deus te revelar, mandar para você uma visão, um sonho. Deus pode fazer isso. Deus pode iluminar, e o Espírito Santo ilumina quando a gente está lendo o texto, mas nem sempre vai fazer isso. Na maioria das vezes, a gente tem que pegar o texto, tem que ter paciência, tem que estudar, porque as respostas à correta interpretação não vêm de uma hora para outra. A gente precisa ter paciência, trabalhar, pesquisar, analisar, porque isso aqui não vem de uma hora para outra. Eu lembro quando eu estava escrevendo um livro, né, sobre as aparentes contradições da Bíblia, chegava textos lá que eram tão complicados que eu tinha vontade de desistir de tudo. Mas eu tive que ter muita paciência, muita perseverança, olhar, analisar, pesquisar para poder descobrir qual era o resultado daquilo ali. Então, para fechar tudo isso, para terminar, eu quero dizer para vocês o seguinte: estejam atentos ao texto. Esse aqui é o princípio. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, soprado por Deus, teve origem em Deus. Deus, ele quis transmitir um pensamento e ele usou palavras. Ele quis colocar conceitos, ideias, e para isso ele usou palavras. Então todas as palavras da Bíblia foram colocadas por Deus do jeito certo, são palavras certas. Por isso que quando a gente lê,
A gente tem que estar atento a palavras, a verbos, a vírgulas, a tudo aquilo ali que vai trazer o correto significado de uma passagem para a gente. Por isso, nessa primeira dica eu falo assim, pegue sua Bíblia, leia com calma, com paciência, olhe, analise. Eu tenho certeza que isso aqui vai mudar toda a sua maneira de estudar a Bíblia. Então essa é a primeira dica. Fique atento, tenha paciência, tenha perseverança e tenha um pouco de curiosidade. Em breve eu já vou colocar a segunda dica e para você receber ela aí no seu celular, procure se inscrever aqui no meu canal e também acionar aí o sininho que você tem, tá bom? Então até lá e muito obrigado.